Querido Krenak, eu vou passar para você, nosso ambientalista, líder indígena, filósofo, grande pensador aí, que também está nos brindando com essa participação, junto com o Tapixi Guajajara, o professor José Bessa Freire. Então, a palavra é com você, Ailton Krenak, querido. Em seguida, a gente abre para as intervenções, tá, gente? Maravilhosa aula. Eu estou ainda em estado de graça por assistir essa maravilhosa circulação por esse novo mundo do evento linguístico que o Bessa nos brindou. Ele deu uma visão, gente, que é tão rara, tão especial sobre a deglutição das línguas, que não pode haver ruído depois de uma viagem tão maravilhosa. E agora, já quase no final, o Bessa nos lançou uma pérola maravilhosa. Quem ensinou a Amazônia a falar o português que nós ouvimos hoje foram os nordestinos. Os nordestinos foram, no final do século XIX, ensinar a Amazônia a falar uma outra língua diferente da língua geral, que foi comer as línguas nativas e que foi comida pelos nordestinos. É uma coisa maravilhosa, é um fantástico canibalismo linguístico. É isso que o Bessa está nos expondo, as vísceras do colonialismo. Ele mostra como que o colonialismo decidiu que língua a gente fala. E, ao mesmo tempo, ele exaltou como essas línguas rebeldes conseguem sobreviver dos cacos, da cerâmica escondida no quintal, dos fragmentos que ficam no toré, das expressões guardadas em reza, benzição e outras magias que escondem a língua. A língua é mágica. Se a língua não fosse mágica, ninguém falava hebraico. O Bessa sabe que essa língua, o hebraico, desapareceu por um longo tempo e só voltou a existir porque um rabino que escondia cacos resolveu desintocar os cacos e fez uma gramática primária ou primordial que depois retomou toda a história dessa língua, que é uma língua histórica, em amplo sentido, a grande língua, digamos assim, ao longo da história dessa civilização que veio aportar aqui no continente americano e comer as línguas nativas. Viva a Unesco, que insiste em declarar décadas de línguas indígenas como um recurso para que governos que não conseguem atinar com a riqueza e a diversidade linguística insistem em fazer o que Portugal fez. Não tolerava que todo mundo falasse português. Essa trava de nos obrigar a falar o português, ela é, sobretudo, uma fixação masculina. Por que será que a gente chama as línguas nativas de língua materna? O Bessa disse muito bem, as mulheres perseveram na língua, porque elas são a mãe da língua. A língua é materna, não é paterna. Pai não ensina língua. Quem ensina a língua é mãe, é vó, é tia. Pai não ensina a língua. Pai é aquele cara que corta a língua. Infelizmente,
esse macho dominante, ele se insurge na história, seja colonial, seja na história da tal da humanidade, só para decepar os outros. Não tem língua nesse país que não tenha sido, no sentido das línguas nativas, que não tenha sido guardada pelas mulheres. Foram as mães que guardaram as línguas nativas. O muito pouco que eu consigo cantar e pronunciar da língua Krenak, eu aprendi com as velhas mulheres daqui, que depois que todo mundo tinha perdido as suas línguas, elas continuavam conversando no fogão da cozinha ou nos ambientes mais escondidos da vida doméstica, falando a língua, rezando na língua, cantando na língua. Então, já que eu não vou fazer uma fala que estava, digamos, imaginada, e que fui abençoado por esse painel maravilhoso que já nos brindou aqui esses queridos, eu só vou lembrar que nessa língua que eu consigo ainda invocar algum sentido transcendental, à luz do final do dia, nós falamos Tarut Ekrim, Tarut Ekrim, Tarut Embrembrem, e non jukin já Tarut Ekrinaren, e non jukin já Tarut Ekrinaren, e non grita crucriaren, Tarut Embrembrem, Tarut Ekrim, ambinharen, ambinharen. A tarde cai, o céu vai ficar escuro, o dia termina. E non jukin já Tarut Ekrinaren, e non jukin já Tarut Ekrinaren, e non grita crucriaren, Tarut Embrembrem, Tarut Ekrim, ambinharen. São sons muito diferentes do Nhangatu. São sons diferentes da língua geral. Tem um som diferente do tupi, que os nossos parentes falam em várias regiões do Brasil, né? Tarut Ekrim, Ambime-Aren. A tarde está caindo, o sol escurece. E non jukin já Tarut Ekrinaren, e non jukin já Tarut Ekrinaren, e non grita crucriaren, Tarut Embrembrem, Tarut Ekrin, ambinaren. Oh! Viva, Bessa, eu gostei muito de te ouvir. Você lembrou do nosso mapa etnolinguístico do Curte de Moendaju? Todo mundo tem que conhecer esse mapa, porque esse mapa ele é o mapa da virtualidade das línguas nativas que desaparecem e aparecem, desaparecem e aparecem. E nós, os povos nativos, acompanhamos o movimento dessas línguas de desaparecer e aparecer. Às vezes a gente desaparece, às vezes a gente aparece. Nas periferias das grandes cidades do Brasil, aparecem e desaparecem falantes dessas línguas quase esquecidas. Um dia eu estava na PUC do Rio de Janeiro e me perguntaram: Krenak, você sabia que na favela da Maré vivem famílias indígenas? Eu falei, eu não sabia, mas eu imaginava. Porque eu duvido que tenha alguma favela do Brasil onde não tem alguma família indígena escondendo uma língua nativa. Então, vocês vão poder continuar conversando, porque o Ailton agora vai conversar com o pessoal que está ali do outro lado, puxando ele pela orelha e falando, olha, às 15h30 você prometeu que ia estar com a gente, e agora já é
15h55. Então, e o toré? Inonjukinjataru tekinaren, Inonjukinjataru tekinaren, Inonditekrupyaren, taru tembrembrem, taru tekinyambinaren, Inonjukinjataru tekinaren, Inonjukinjataru tekinaren, Inonditekrupyaren, taru tembrembrem, taru tekinyambinaren. Tereré, viva! Parabéns! Esse seminário está muito bacana e vai seguir fazendo cada vez coisas bacanas. Agora, cuidem-se, porque está cheio de piratas invadindo a nossa nau.